Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo aqui da nossa promoção do blog Edilson Vitorelli em parceria com a Mito Concursos. Nós estamos respondendo a dúvidas dos alunos sobre o novo CPC, valendo aí um curso grátis lá da Mito. Se você ainda não está participando, posta uma pergunta lá no Facebook e você vai concorrer também a um prêmio aí no final desse nosso período. A pergunta de hoje é do Matheus Nogueira e o Matheus pergunta sobre a morte da parte, uma pergunta meio tétrica, mas que é importante que a gente resolva, porque pouca gente de fato entende isso. Eu gostei muito da pergunta, Matheus, e ela envolve tantos artigos do CPC que eu tive até que pegar meu vademecum aqui para responder direitinho para você. E vejam, é uma pergunta que envolve artigos pouco consultados pelos alunos. Então, obrigado aí, parabéns pela pergunta. Matheus pergunta o seguinte: se a pessoa morreu, como é que funciona exatamente aquela questão da habilitação dos herdeiros ou dos sucessores? Você sabe, em primeiro lugar, que, via de regra, os processos não acabam quando as pessoas morrem. Eu sempre digo aos meus alunos, o suicídio não resolve o problema processual de ninguém. Se a pessoa acha, eu vou me matar, vai resolver os problemas dos meus processos, não vai resolver nada. Seus processos vão continuar normalmente, sem problema nenhum. Então, a única exceção são as chamadas ações intransmissíveis. São aquelas ações que não fazem sentido que tenham sequência depois que a pessoa morreu. Por exemplo, o divórcio. A única função do divórcio é dissolver o vínculo matrimonial. Como o vínculo matrimonial é dissolvido com a morte, não faz sentido dar sequência à ação de divórcio depois da morte da pessoa. Por isso, ela é considerada uma ação intransmissível. Mas essa é a exceção. Em regra, as ações civis são transmissíveis e continuam depois que as pessoas morrem. Mas que providências eu tenho que adotar se uma pessoa morrer? O primeiro ponto, o primeiro artigo que você vai ter que se referir aí no CPC é o artigo 110, que eu vou ler aqui no meu vademecum. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Mateus, essa é a primeira parte da sua resposta. A sucessão processual é ampla, ou seja, ela pode se dar tanto pelo espólio quanto pelos sucessores. Não importa se foi ou não foi aberta a sucessão, se foi ou não foi iniciado o inventário. Você tem uma possibilidade aí de dar sequência ao processo, tanto contra o espólio, representado pelo inventariante, quanto contra os sucessores, contra os herdeiros, se o inventário não foi aberto. Então, esse é o primeiro passo. A sucessão processual em caso de morte é ampla, não há um limite. O que são esses dois artigos, 313, parágrafos 1º e 2º, referidos lá no CPC? Esses artigos têm a ver com as providências a serem adotadas pelo juiz em virtude da morte. O artigo 313.1 vai dizer que o processo é suspenso pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, seu representante ou seu procurador. E lá nos parágrafos 1º e 2º, o Código vai dizer como é que o juiz faz, o que o juiz faz durante essa suspensão. O que o juiz vai fazer? Ele vai proceder à habilitação dos herdeiros ou do inventário, ou do espólio. Como que se dá essa habilitação? Essa habilitação é regulada lá no artigo 689 do CPC. Então você estava lá no 110, pulou para o 313 e agora você tem que pular de volta lá para o artigo 689 do Código. Ele vai falar sobre a habilitação. Na verdade, o assunto da habilitação começa no 687. O 687 conceitua a habilitação e vai dizer que ela ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem suceder-lhe no processo. E o 688 determina que a habilitação pode ser requerida pela parte em relação aos sucessores do falecido ou pelos sucessores do falecido em relação às partes. E o 689 vai nos dizer de que jeito fazer isso.
proceder-se à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Quer dizer, a habilitação não forma um incidente processual, ela se dá nos próprios autos do processo, esteja ele em que instância estiver. Tá bom, mas na prática, como é que é isso? Artigo 690. Recebida a petição de habilitação, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. A citação será pessoal, parágrafo único, se a parte não tiver procurador nos autos. E 691, o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Quer dizer, aí sim vai gerar um incidente processual. Então, basicamente, Matheus, o que vai acontecer é o seguinte: você, como parte contrária, pode apresentar o pedido de habilitação. Esse pedido de habilitação pode ser do espólio, se você tiver notícia de que a sucessão foi aberta, e aí você vai citar apenas o inventariante, ou dos sucessores, se você não tiver notícia de que a habilitação foi, de que o inventário foi aberto, e aí você tem que citar todos os sucessores. E aí você vai dizer: professor, mas como diabos eu vou saber quem é o inventariante, quem são os sucessores? O artigo 319, parágrafo 1º, vai dar ao juiz o dever de te ajudar a pesquisar essas coisas. Então, se você precisa de dados pessoais das partes e você não tem como encontrar essas informações, o artigo 319 estabelece que é dever do juiz te ajudar, expedir ofícios, etc., para localizar essas pessoas. Então, localizei essas pessoas, citei essas pessoas, se elas não reclamarem, elas vão se habilitar, e aí você volta lá no artigo 313, e o 313 vai dizer que essa suspensão, procedida a habilitação, a suspensão termina e o processo segue. No parágrafo 2º, o 313 vai dizer: não ajuizada a ação de habilitação ao tomar conhecimento da morte, o juiz mesmo de ofício determinará a suspensão do processo e observará o seguinte, e aí vem inciso 1, falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio ou de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Quer dizer, o CPC já vê que quando o autor tem que fazer isso é uma providência difícil, porque ele vai ter que descobrir quem são essas pessoas. Então ele já estabelece um prazo mínimo de 2 e um prazo máximo de 6 meses, sendo que, de acordo com o 319, é dever do juiz cooperar também para que essas providências sejam obtidas, para que essas providências possam ser tomadas. Isso é realização do princípio da cooperação no processo, que é um dos princípios básicos do novo CPC. Inciso 2, falecido o autor, sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação do seu espólio, de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Quer dizer, no caso de falecimento do autor, o juízo da ciência, e aí interessa ao juízo, porque o réu obviamente não quer dar ciência ao autor de nada, ele quer que o processo acabe. Então o juízo da ciência aos inventariantes, ao sucessor ou aos herdeiros, e nesse aspecto da ciência pode ser inclusive por edital, se o juiz não tiver outras notícias, se ele não conseguir nas providências do 319, parágrafo 1º, obter as informações, e se não tiver jeito, se ninguém se habilitar, o processo não pode ficar parado para sempre, o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito. Ficou claro para vocês? É realmente uma pergunta complexa que envolve vários aspectos aí do código, mas eu achei muito boa porque trata de artigos pouco analisados e pouco comentados nas nossas aulas de processo civil. Matheus, obrigado pela pergunta, espero que tenha ficado claro. Para vocês todos, um abraço e até a próxima.